Voltamos para mais um bloco de ação penal. Eu terminei o bloco com esse slide, falando sobre os princípios, principalmente, né, das espécies de ações penais. E aí a gente prossegue agora, entrando um pouquinho mais em cada uma dessas espécies de ações penais, verticalizando um pouco o assunto. Esse slide só para você se situar, porque eu já enfatizei bastante, espero que você tenha conseguido compreender que a ação penal pública é aquela em que o titular da ação é o Ministério Público. A ação penal pública pode ser incondicionada quando não existe nenhuma condição para que o promotor de justiça promova a ação penal, exerça o direito de ação penal, peça o início do processo para o juiz, peça que o juiz aplique o direito material a um caso concreto, e a ação penal pública também pode ser condicionada. Uma das condições, a principal delas para os concursos públicos, é a chamada representação. E é isso que a gente vai estudar um pouquinho agora. Deixa eu ver se eu trouxe slide. Não. Vamos falar aqui então eu e você, tete a tete. O que é, professor, a representação? Como ela se dá? Bom, de uma maneira muito objetiva, representação nada mais é do que uma autorização que a vítima dá para que tanto o delegado de polícia como o promotor de justiça exerçam as suas missões. O delegado de polícia investigue e o promotor possa promover a ação penal por meio da denúncia. Pois bem, professor, me dá um exemplo? Dou, claro que eu dou. Vamos imaginar o crime de estelionato. O crime de estelionato, como regra, é de ação penal pública condicionada. Professor, por que como regra? Porque existem certas hipóteses, por exemplo, quando a vítima é maior de 70 anos de idade, em que a ação se torna incondicionada. Mas como regra, a ação é condicionada. Imagine que você comprou um objeto pela internet, ou caiu no golpe do WhatsApp. Enfim, você foi vítima de estelionato. Pronto, eu nem vou ficar citando muitos exemplos, porque mas isso é crime de estelionato, isso não é. Então, você foi vítima de estelionato. Se você simplesmente noticiar o fato por meio de um boletim de ocorrência, aqui em Santa Catarina existe boletim de ocorrência, existe a possibilidade de fazer boletim de ocorrência pela internet, boletim de ocorrência online. Se você simplesmente fizer o boletim de ocorrência e nada disser, nada escrever a respeito do pedido para que o delegado de polícia inicie o inquérito policial, não vai ser feito nada pela polícia. Você precisa, além de noticiar o que aconteceu, também representar, ou seja, autorizar o início da investigação e, por consequência, o início do processo. Então, na ação penal pública condicionada, existe uma condição, qual seja a representação da vítima ou seu representante legal. Aprofundo mais ainda o tema. Quando a vítima é menor de 18 anos, quem vai representá-lo é o seu responsável legal, pai e mãe, na maioria das vezes. Eu, se for vítima de estelionato, sendo um adolescente com 17 anos, eu não posso autorizar a polícia ou o Ministério Público a, respectivamente, instaurar inquérito e oferecer denúncia. Quem vai ter que fazer isso por mim são os meus representantes legais. Então, a representação, isso também acontece lá no caso da ação penal privada na queixa-crime, a representação é exercida pela vítima ou por seu representante legal. Professor, qual que é o prazo da representação? O prazo é de 6 meses contados do conhecimento da autoria. Presta muita atenção em uma coisa que, infelizmente, gera muita confusão. Então, presta muita atenção. Se você estiver mexendo na rede social agora ou com a TV ligada, eu vou jogar uma praga, você não vai passar nos próximos 7 concursos. Presta atenção em mim, concentra só em mim. O prazo para a representação é de 6 meses, ou seja, eu, vítima do crime, tenho 6 meses para autorizar a polícia a começar a investigação.
Depois que eu representei, a polícia pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai variar, vai depender do prazo prescricional, obviamente, mas pouco importa, dentro desse cômputo de 6 meses, quanto tempo a polícia vai demorar. Eu fiz a minha parte, eu autorizei. Agora, se a polícia vai demorar 1 ou 2 anos, é problema dela. Por que você está falando para eu prestar muita atenção, professor? Porque na ação penal privada vai ser diferente, hein? O prazo é igual, 6 meses. Só que é 6 meses, a gente vai ver depois, não para autorizar. É 6 meses para oferecer queixa-crime, portanto gera uma baita de uma confusão. Então, representação nada mais é do que a autorização que a vítima dá para o Estado para que seja realizada a investigação e o processo. A representação pode ser feita pela vítima ou por seu representante legal. O prazo da representação é de 6 meses, contados do conhecimento da autoria. Mais um ponto. A representação não exige qualquer formalidade. Então, a representação não precisa ser feita por advogado, a representação não precisa ser feita numa peça escrita, ela pode ser feita, inclusive, oralmente. A representação cai nos concursos dessa maneira. É um ato informal, em que pese o artigo 39 do Código de Processo Penal prever uma formalidade, como assinatura reconhecida, por exemplo. Só que não é isso que cai em concurso. O que cai em concurso é a informalidade da representação, ou a representação como um ato informal. Perfeito? Muito bom. Vamos seguir. Vamos falar um pouco da ação penal privada agora, já que está fresquinho na cabeça de vocês. A ação pública condicionada, vamos compará-la com a ação penal privada. A gente já fez a comparação em relação aos princípios. Agora vamos comparar alguns detalhes a respeito de cada uma delas. Você já sabe que a ação privada é aquela em que o titular não é mais o Ministério Público. Você sabe que quando eu falo de titular, eu estou pensando na pessoa que pode bater na porta do juiz e falar: ô juiz, começa um processo. Na ação penal privada, o promotor vai sair de cena. E quem vai fazer isso é a própria vítima, chamada de querelante. E ela vai ter que contratar um advogado. A queixa-crime, que é a peça que vai ser entregue lá para o juiz, essa sim tem uma série de requisitos. É um ato formal e necessariamente precisa ser feita por advogado. É diferente da representação, portanto. Pois bem, muito bom. Professor, existem espécies de ações penais privadas? Sim. Existem 3 espécies de ações penais privadas. A última é a que mais cai. Inclusive, eu vou até corrigir aqui o slide que eu acabei de ver um erro, tá? A, B e A de novo. Aqui é a C. A C é a que mais cai. A, B e C. Eu não consigo corrigir. A, B e C, pronto. A C é a que mais cai em prova. Por que será? Provavelmente porque é a mais difícil. Pois bem, vamos lá então. Vamos começar do começo. Vamos começar pela A. A ação penal privada pode ser chamada de ação penal privada propriamente dita ou exclusivamente privada. Essa ação penal privada é a regra, é a mais comum. A maioria dos crimes de ação penal privada são de ação penal privada propriamente dita ou exclusivamente privada. E qual é o ponto peculiar dela, professor? Bom, no caso de morte da vítima, então imaginem que eu fui vítima de injúria. Me xingaram, ofenderam a minha honra subjetiva. E eu morro antes dos 6 meses. Será que alguém pode, no meu lugar, promover a queixa-crime e iniciar o processo? Sim, é possível. Essa é a característica mais significativa, vamos chamar assim, no que diz respeito às comparações, né, com as outras ações penais privadas, da ação propriamente dita. Em caso de morte da vítima, é possível que outra pessoa exerça o direito de ação promovendo a queixa-crime. E quem são essas pessoas que podem entrar em cena
quando eu morrer? Quem são os meus sucessores processuais, professor? É o CAD. Cai em prova, hein? O CAD. O meu C de companheiro, perdão. O meu C de cônjuge, mas entra o companheiro também, segundo a decisão do STJ, que eu não concordo, mas entra. O meu cônjuge, o meu ascendente, que é o A, o meu descendente, que é o D, e o meu irmão, o CAD, eles são os meus sucessores processuais. E se eu morrer, é possível que um deles promova nessa ordem a queixa-crime no meu lugar. Perceba, na ação personalíssima, é a letra B, não entra em cena a figura do CAD. Se eu, vítima do crime de ação penal privada personalíssima, morrer, acabou, extingue a punibilidade. Não vai haver a possibilidade dos meus sucessores processuais entrarem em cena. Professor, me dá um exemplo de ação penal privada personalíssima, porque eu não estou conseguindo visualizar. O senhor disse que, no caso de injúria, se a vítima da injúria morre, é possível que a mãe dele entre com uma queixa-crime. Mas que crime é esse de ação penal personalíssima, hein? Porque perceba como o nome revela a característica. Se a ação é personalíssima, só a vítima pode entrar com a queixa-crime, mas ninguém. É personalíssima, afinal de contas. Mas qual que é o crime? Qual é o exemplo? Bom, só existe um crime cuja ação é personalíssima. É o artigo 236 do Código Penal. O artigo 236, eu estou há 25 anos na polícia. Nunca vi ninguém sendo investigado por esse crime. O artigo 236 do Código Penal traz o crime, tipifica a conduta denominada induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. E olha o que diz o 236. Contrair casamento, e aí já dá para você perceber que casamento não é algo bom, porque é que nem doença, você contrair casamento induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Se eu engano a pessoa, minha noiva, por exemplo, falando que eu sou, por exemplo, muito potente sexualmente, que eu vou dar muito prazer sexual para ela, e eu estou mentindo porque eu tenho impotência sexual, eu sou broxa, eu incorro na figura do artigo 236 do Código Penal. Esse crime é de ação penal privada personalíssima. Isso significa que só ela e mais ninguém podem me processar criminalmente. Se ela conta para a mãe dela, por exemplo, ela fala: mãe, eu fui enganada. Ele me disse que ia dar muito prazer, eu casei com ele, sonhando com a noite de núpcias. A gente se preservou o noivado inteiro, o namoro inteiro. E depois que a gente casou, ele revelou para mim que tem uma doença e que não consegue ter ereção. Se essa mulher, depois de contar isso para a mãe, morre de desgosto, ou seja lá do quê, a mãe não pode processar o marido dela, né? O genro, no caso. Porque a ação é personalíssima. É diferente da injúria. Então, na ação personalíssima, o CAD não entra em cena. Os sucessores processuais não entram em cena. Diferente da propriamente dita, em que os sucessores processuais entram em cena. Muito bom. Vamos falar da subsidiária, professor, que é a que mais cai? Vamos falar da subsidiária. Como é que é essa tal de ação penal privada subsidiária da pública? Bom, primeiro que está errado aqui, né? Tem 2 acentos, né? Subsidiária. Isso, subsidiária da pública. Como é que é essa ação, hein, professor? A ação penal privada subsidiária da pública
é uma espécie de ação que possibilita que a vítima de um crime de ação penal pública incondicionada provoque o juiz no lugar do promotor. Perceba agora, ó, quando o promotor ficar inerte. O professor não entende porra nenhuma. Por isso que essa é a que mais cai, era a mais difícil. Você lembra quantos dias que o promotor tem para oferecer denúncia no caso de investigado solto? Vamos imaginar que eu fui vítima de um crime de roubo. A polícia fez um excelente trabalho. Identificou quem é o provável autor do roubo. O delegado de polícia conclui o inquérito com indiciamento, mandando para o juiz. O juiz pega esse inquérito e manda para o promotor. Eu estou ansioso, aguardando o início do processo. Passa um dia, o promotor não oferece denúncia. 2 dias, o promotor não oferece denúncia. 10 dias, e o promotor não oferece denúncia. No 16º dia, perceba, o promotor tinha 15 dias, né? No 16º dia, eu me revolto. Eu falo, pô, o promotor não vai fazer nada? Se o promotor não vai fazer nada, eu, vítima do crime, vou fazer. Eu vou promover queixa-crime. Essa minha queixa-crime, que serve como um substituto para a denúncia, já que a ação é pública incondicionada, essa minha queixa-crime é uma expressão da ação penal privada, subsidiária da pública. Não é uma ação privada propriamente dita. Ela fica como um soldado de reserva, como uma forma de se insurgir contra a demora do Ministério Público em oferecer denúncia. Então, a ação penal privada subsidiária da pública, ela nasce a partir do fim do prazo que o promotor tem para oferecer denúncia. Eu disse para vocês naquela tabela que a ação penal privada, o prazo para oferecê-la é de 6 meses do conhecimento da autoria. Lembra disso? Pois é, mas na ação penal privada subsidiária da pública não é assim. E está lá na tabela, eu não falei naquele momento para não te confundir. A ação penal privada subsidiária da pública também tem prazo de 6 meses para ser promovida. Entretanto, não começa do conhecimento da autoria, mas sim do término do prazo que o promotor tem para oferecer denúncia. Logo, a partir do 16º dia do recebimento do inquérito policial por parte do promotor, quando o indiciado estiver solto, ou do 6º dia, quando o indiciado estiver preso. Na ação penal privada subsidiária da pública, o promotor é o titular efetivo da ação. Você, vítima ansiosa, está simplesmente preenchendo uma brecha que ele deixou. Então a ação tem na sua natureza pública, mas você tem o direito, que é um direito constitucional, inclusive, de exercer a ação privada diante da inércia do promotor. Então, se você quiser anotar um conceito, eu vou falar rápido, depois você pausa. A ação penal privada subsidiária da pública é um direito constitucional que nasce com o término do prazo que o promotor tem para o oferecimento da denúncia e que busca se insurgir contra a inércia do Ministério Público. Muito bom. Perceba um detalhe importante. Só é possível essa espécie de ação nos crimes cuja vítima é definida. Não é possível em crimes vagos, hein? Eu não posso me revoltar contra a inércia do promotor diante do não oferecimento da denúncia num crime de tráfico de drogas, por exemplo, porque eu não sou a vítima do crime de tráfico de drogas. O crime de tráfico de drogas é um crime vago, a vítima é toda a sociedade. Perfeito? Muito bom. Outro detalhe importante, momento não pisca, presta atenção em mim agora.
Essa ação, ela só entra em cena quando o promotor ficar inerte. Se o promotor pedir o arquivamento do inquérito, não é possível a ação penal privada subsidiária da pública. É isso que cai em concurso. Eu já vi 1 milhão de vezes alternativas do gênero, ou perguntas do gênero. A ação penal privada subsidiária da pública é aquela que pode ser utilizada quando o promotor requerer o arquivamento do inquérito. Não. Se o promotor requerer o arquivamento, ele não ficou inerte. Inércia é não fazer nada. É pegar o inquérito e sentar em cima. Se ele pediu o arquivamento, ele fez alguma coisa. E aí você pode recorrer para o próprio Ministério Público, conforme o artigo 28, que a gente não estudou ainda. Perfeito? Muito bom. O que mais que eu posso falar disso? Acho que a gente vai responder questões agora. Vamos lá. Vamos responder questões. 3 questões, vamos juntos. Primeira questão, caiu para oficial da Polícia Militar. A ação penal é um instrumento utilizado para provocar a jurisdição. Sim, jurisdição, provocar o juiz, provocar... Jurisdição é o ato pelo qual o juiz diz o direito. Então, sim, está correto até aqui. Provocar a jurisdição a conhecer o fato delituoso e aplicar a sanção penal ao caso concreto. Está perfeito até aqui. Em determinadas situações, a lei condiciona o exercício da ação penal à representação da vítima. Sim, no caso de ação penal pública condicionada à representação. Então, para mim, está correto. Seguindo. 2. Deixa eu me tirar aqui. 2. Enquanto isso. 2. Peraí, deixa eu me diminuir. Não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Agora. 2. Estando o réu preso, se o MP não oferecer denúncia em 5 dias, contados da data em que recebeu os autos do inquérito policial, a própria vítima, Aurelino, poderá assumir a titularidade da causa, oferecendo a queixa-crime substitutiva da denúncia. Perfeito até aqui, hein? Tudo isso que foi dito até agora, antes da vírgula, é o conceito, praticamente, de ação penal privada subsidiária da pública. A queixa-crime substitui a denúncia. Queixa-crime substitutiva. É essa a expressão usada. Vou ler depois da vírgula. Prosseguindo na causa como autor. É verdade. Cabendo ao órgão do parquê é o promotor de justiça, né? Cabendo ao órgão do parquê como custos legis, fiscal da lei. Perfeito, está corretíssimo. A gente vai ver que o promotor pode, a qualquer momento, retomar essa ação. O promotor tem uma série de direitos dentro dessa espécie de ação. Mas a alternativa, a questão de número 2 está correta. Última questão. Opa. Na ação penal pública condicionada, a representação deve respeitar rigoroso formalismo, por ser isso condição específica da persecução penal. Bom, é uma condição específica da persecução penal, sim, está correta essa parte. Às vezes você vai ver a expressão condição objetiva de procedibilidade. O nome parece estranho, é feio, mas a representação é sim uma condição objetiva de procedibilidade. A primeira parte da questão de número 3, entretanto, está errada, porque, como eu disse agorinha há pouco, a representação não precisa respeitar nenhum rigorismo técnico, não precisa de advogado, não precisa ser um documento formal, ela pode ser inclusive verbal, apesar do que diz o artigo 39 do Código de Processo Penal. A representação, então, é informal. Logo, a questão 3 está errada. Vamos anotar. Muito bom. Tá aí, 3 questões.
Ação penal, como eu disse, é um tema vasto, complexo, e que, portanto, você tem tudo para se perder caso queira percorrer outros canais, outras fontes de estudo. O que eu recomendo, com base no que eu disse nesses 2 blocos, você procura referência no Código de Processo Penal, lendo a lei seca, e depois responde teste. Não vá muito além, porque para a prova, para a polícia, não aprofundam muito esse assunto. Vale a pena dar uma lida também no perdão do ofendido, que eu citei naquela tabela, na decadência. Na perempção, acho que não vale nem a pena. O perdão do ofendido e a decadência são os principais pontos. Você consegue fazer isso sozinho? Lembre-se, no final é você contra você mesmo. Você vai ser aprovado não porque você teve os melhores professores, em que pese isso fazer uma baita diferença, mas porque você conseguiu se dedicar, você conseguiu ir além, saindo da zona de conforto. Então, boa sorte, nos vemos em breve com mais blocos, agora falando de provas, de prisão e outros assuntos que ainda fazem parte do edital. Um abraço para todos vocês.